Vamos começar nosso culto. Deixa a mamãe sentar aqui. Só o céu, mamãe. Obrigada. Só o céu, Benjamin. Ó, tudo bem, filha. Agora senta aqui pra gente cantar. Não, Mamãe vai pôr aqui o caderno. aqui. Aqui é o seu. Qual que você quer? Você quer esse? Ele gostou mais desse. A mamãe fica com esse. Não, ficou com essa. Mas ele gostou daquele. Vamos cantar? Qual música que você quer cantar? Louvai-o, louvai-o, todas as crianças. Deus é amor, Deus é amor. Louvai-o, louvai-o, todas as crianças. Deus é amor, Deus é amor. Agora nós vamos orar para pedir a Deus o Espírito Santo, para Ele nos ajudar a não fazer manha, né? A não ficar fazendo birra e prestar atenção na historinha. Você quer cantar mais uma música, Bárbara, antes da gente orar? Não? Então tá bom. Então vamos orar. Chegou a hora de orar, quietinhos vamos ficar. Vem orar no colo da mamãe. De olhos fechados, joelhos dobrados com Deus, iremos falar. Querido Deus, nós te pedimos o seu Espírito Santo para nos ajudar a entender a Bíblia, para nos ajudar a nos concentrar na história que vamos aprender nessa manhã. Nos ensina a ser iguais a Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Senta aqui com a mamãe agora. Que história será que a gente vai estudar hoje? Ontem, Bárbara, a gente estudou, a gente aprendeu a carta que Jesus mandou para a igreja de Filadélfia, né? Das 7 igrejas da Ásia. Aqui, Daniel. Olha aqui, ó, a Bárbara desenhou Daniel, olha aqui. Por que a Bárbara desenhou Daniel? Porque ele estava lá na casa dele. Isso, orando, né? Isso, no nosso culto de ontem, no nosso vídeo de ontem, tem explicadinho lá o que aconteceu. Os inimigos de Daniel, isso mesmo, da história da Cova dos Leões, né? E por que a gente falou de Daniel ontem? Porque Daniel era amigo de Deus e Deus contou para ele uma profecia muito grande. Profecia é uma coisa que vai acontecer no futuro. Deus contou para Daniel uma coisa, várias coisas que ia acontecer no futuro. Os inimigos, tá bom? Depois você mostra os inimigos. Depois. Isso. Deus contou para Daniel muitas coisas que iam acontecer no futuro. E entre elas estava o nascimento de Jesus. Naquele tempo de Daniel, o povo de Israel era um povo governado pelo Império de Babilônia. E Deus mostrou para Daniel aqui quando que o povo... Não, aqui não é Babilônia. Deus mostrou... Aqui? Não, meu amor. Babilônia tá em outra parte da Bíblia que a mamãe te mostrou ontem. Deus mostrou para Daniel que o povo ia sair da Babilônia. Depois, muitos anos depois, ia nascer Jesus. E depois, muitos anos depois, o povo de Deus que acreditasse no sacrifício de Jesus, no Messias prometido, seria perseguido. Deus mostrou muitas coisas para Daniel a respeito do fim. Coisas que ainda não aconteceram. No futuro, nós vamos estudar o livro de Daniel. Jesus foi perseguido. Perseguir é quando a gente fica atrás de uma pessoa, assim, irritando ela e falando coisas que deixam ela triste. Isso é perseguir. Ou correndo atrás de uma pessoa. Isso é perseguir. Daniel foi perseguido, Jesus foi perseguido e os cristãos foram perseguidos também, Bárbara. Por que Daniel foi perseguido? Porque ele era amigo de Deus e as pessoas não gostavam dele porque ele era amigo de Deus. E como amigo de Deus, ele era muito abençoado e as pessoas tinham inveja de Daniel. Mas, Bárbara, hoje eu não quero falar para você de Daniel. Hoje eu quero falar para você do que aconteceu na época da Carta de Filadélfia. Do que aconteceu nessa época
que Daniel teve uma visão das 2.300 tardes e manhãs, e no livro dele está escrito assim: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A mamãe não vai te explicar o que significa isso, mas a mamãe vai te contar que aconteceu uma coisa muito especial nessa época da Carta de Filadélfia. Surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia... Mas aqui tem igreja adventista. Tem, isso mesmo, e surgiu nessa época aqui, no passado, por volta de 1844, por volta de 1850, surgiu um povo, não era a Igreja Adventista ainda, era um povo chamado Milleritas, que acreditavam na interpretação profética de Guilherme Miller. Olha Guilherme Miller aqui, ele era um fazendeiro que era muito amigo de Deus e estudava muito a Bíblia. E Deus, pelo Espírito Santo, ensinou para ele a profecia das 2.300 tardes e manhãs e o que iria acontecer em breve. E ele aprendeu com Deus por meio da Bíblia. Prato para ele comer nas fazendas. Ele morava na fazenda, filha. Mas ele comia no prato. Eu acho que ele comia no prato. De vez em quando ele devia comer direto da árvore, né? Porque ele morava na fazenda, ele era um fazendeiro. Bárbara. E Guilherme Miller era tão amigo de Deus que Deus contou pra ele, explicou pra ele como que era aquela profecia. Mas aqui ele já tá na fazenda. Aqui ele tá na fazenda, exatamente, estudando a Bíblia. Olha a Bíblia na mão dele. Deixa a mamãe mostrar lá. Olha a Bíblia na mão de Guilherme Miller e ele tá na fazenda estudando a Bíblia. Bárbara, e aí Guilherme Miller entendeu que Jesus ia voltar logo buscar as pessoas, os seus amigos. E ele entendeu que Jesus ia voltar a buscar seus amigos. Futuramente, algumas pessoas entenderam que Jesus ia voltar logo buscar seus amigos. E isso é o significado da palavra adventista, do segundo advento de Cristo. Por isso nossa igreja se chama adventista. De desenhar esse caderno. E isso a gente vai terminar, cada dia a gente vai desenhar um pedacinho. E Aí daí vai ficar muito, daí a gente vai ter que comprar outro. Isso mesmo. E aí, Bárbara, Deus mostrou para alguns amigos seus que faziam parte desse movimento. Mas peraí, antes da mamãe contar uma coisa, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu. Essas pessoas que esperavam Jesus voltar, elas ficaram tão felizes que Jesus ia voltar que elas saíram contando para os seus amigos. Ô Bárbara, quando você sabe uma coisa boa, você conta para os seus amigos? Não. Não? Ah, eu acho que você conta sim, porque eu já vi você contar muitas coisas para os seus amigos. Se você soubesse uma coisa muito boa, que amigo você ia contar? Se você fosse viajar, se você fosse para o Brasil encontrar nossos amados, para quem que você ia contar? Eu não ia contar pra ninguém. Ah, claro que você ia contar, que você tá de mau humor porque tá com sono. Não. Bárbara, mas Guilherme Miller, os milleritas, começaram a contar para todo mundo que Jesus ia voltar, porque foi isso que eles entenderam que ia acontecer naquela época, que Jesus ia voltar naquela época. Mas eles, sabe o que aconteceu? Eles esperaram Jesus voltar no dia 14 de outubro de 1844. Mas sabe o que aconteceu, Bárbara? Jesus não voltou e eles ficaram muito tristes. Isso que aconteceu foi chamado de o grande desapontamento. Mas depois, eu não lembro o nome, não sei se foi Guilherme Miller mesmo que teve a visão no milharal. Eu acho que foi Guilherme Miller mesmo que teve a visão no milharal. Não lembro mais. Deus mostrou para alguém do movimento millerita que eles estavam equivocados. Que na verdade, naquele momento, Jesus não ia voltar. Hã? O quê? Tá bom. À noite você vai comer avocado com tortilha, depois a mamãe faz. Agora deixa eu te contar uma coisa. Eles, depois, Bárbara... Vou mostrar. Isso, mostra. Depois, Bárbara, eles então entenderam que eles precisavam passar por aquilo tudo
por aquele erro profético, aquele erro de interpretação da profecia, do acontecimento que Deus ia mostrar para eles, para que as pessoas que tinham interesse em ser amigos de Jesus, porque gostavam de Jesus, se aproximassem. Porque quando eles contaram que Jesus ia voltar e a terra seria destruída, muitas pessoas que tinham medo da destruição entraram nesse movimento milerita. E essas pessoas não queriam ser amigas de Jesus, elas só estavam com medo. Então, Bárbara, se formou um grupinho chamado os Adventistas. Esse grupinho foram as pessoas que, mesmo quando Jesus não voltou, continuaram fiéis a Deus, por entender que havia acontecido alguma coisa que eles ainda não estavam entendendo. E aí Deus foi revelando coisas para esse grupo de pessoas. Revelou para essas pessoas que elas deviam adorar a Deus no sábado, conforme os mandamentos da Bíblia. Ô Bárbara, e Deus revelou muitas coisas para essas pessoas. Deus revelou o jeito que Ele gostaria que as pessoas se alimentassem. Porque deixa eu te contar uma coisa. Você sabia que Daniel era vegetariano? Você sabia, né? Que ele com seus amigos pediram, quando eles chegaram lá na Babilônia, que ele era um jovenzinho, eles pediram para comer legumes, né? Mas ele trouxe um leguminho e deu para as pessoas. Trouxe de onde, meu amor? Trouxe da casa dele. Não, minha linda. A casa dele, quando ele se mudou para a Babilônia, era muito longe. Mas quando ele chegou na Babilônia, ele queria comer só legumes, como ele tinha aprendido na sua casa com a sua mamãe. Então, Deus foi mostrando muitas coisas para essas pessoas. O jeito que ele gostaria que elas vivessem, que ele gostaria que elas tomassem água, que elas fizessem exercício, que elas orassem, que elas se vestissem com simplicidade, que elas não se preocupassem com dinheiro. Era para elas trabalharem, mas não era para ficar pensando só em ganhar dinheiro e serem ricas. Era para elas se preocuparem em falar para as outras pessoas que Jesus ia voltar. Deus foi revelando todas essas coisas por meio de uma mocinha chamada Ellen White. Essa mocinha, Bárbara, ela tinha sonhos e nos sonhos Deus falava com ela. E às vezes Deus dava visões para ela. Mesmo ela acordada, ela via coisas. Você sonha, Bárbara? Sim. E você gosta quando você sonha? O que você vê nos seus sonhos? Eu vejo que os meus desenhos ficam muito bonitos. É mesmo? Que legal! Dormindo. É mesmo? E você já sonhou com pessoas que você ama nos seus sonhos? Quem que você já viu nos seus sonhos que você ama e você tem saudade? O João. O João você já viu nos seus sonhos? E eu lembro que você já me contou vários sonhos seus, que você estava na praia com o Ben, que você via a vovó Delícia, né? A gente sonha, isso é normal. Mas sabia que às vezes Deus nos dá sonhos especiais? Às vezes Deus nos dá sonhos especiais para falar para nós uma mensagem especial que Ele quer. Você sonhava que cortava bolo? Lembro. Lá no Brasil. Agora, Bárbara, então nós vamos lembrar de uma coisa. Nessa época da igreja de Filadélfia, aconteceram coisas muito especiais, né? As pessoas achavam que Jesus ia voltar nesse tempo, mas Jesus não ia voltar nesse tempo. E esse erro profético, ele está no livro de Apocalipse. Deixa a mamãe encontrar aqui pra você. Mostra lá, Guilherme Miller, pros nossos amiguinhos, enquanto a mamãe procura aqui no livro de Apocalipse. Vai lá mais pertinho, por favor. O quê? Isso.
Aqui, ó, no capítulo 10. No capítulo 10, deixa eu encontrar aqui o verso que tá falando, que previu, que Deus mesmo, Jesus mesmo, quando revelou para João no Apocalipse. Peraí, filha. Isso. Ele revelou para João também que eles iriam ter esse erro profético. Quer ver? Ó, tá aqui. Apocalipse 10, o verso 8. É a história do livrinho. Do livrão. Porque o livro de Daniel é um livro também da Bíblia. E João teve uma visão de que ele comia um livrinho e era doce na boca. Ou seja, ele comia um livrinho. Comer é devorar. Quando a gente estuda um livro, a gente está devorando. Então João comia aquele livrinho e era doce na boca. Ou seja, quando estudassem o livro de Daniel e entendessem a profecia do retorno, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, ia ser doce a mensagem da volta de Jesus. Mas, aqui para João, depois o livrinho ficou amargo no estômago. Ou seja, quando Jesus não voltou, foi uma mensagem amarga no estômago. Mas é tanta coisa que a mamãe te contou, Bárbara, que a mamãe vai contando aos pouquinhos mais vezes, tá bom? O que você lembra do que nós conversamos hoje da carta de Filadélfia? Fala uma coisa que você lembra aqui. Senta aqui do lado da mamãe. O que surgiu na época da carta de Filadélfia? A igreja... Não escutei. A igreja... A carta de Filadélfia, ela... Isso aqui é da mamãe. Filha, senta do lado da mamãe pra mamãe terminar de te contar a história. Vamos relembrar então, porque a mamãe contou tantas coisas que vai ficar confuso na sua mente. Então, a carta de Filadélfia, ela foi um período em que se cumpriu a profecia das 2.300 tardes e manhãs. E surgiu e começou a ser contado o tempo do fim. Então, Deus pediu para as pessoas que entendessem essa profecia contarem para todos os seus amigos que Jesus ia voltar. E é isso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem feito desde esse tempo, desde 1844. As pessoas que decidem ser adventistas do sétimo dia, elas entendem que precisam falar para todos os seus amigos que Jesus vai voltar em breve. Essa é a mensagem da carta de Filadélfia, que nós devemos falar para as pessoas que Jesus vai voltar. E aqui nós vamos ler a promessa de Jesus. Eu nem falo. Agora vamos ver a promessa que Jesus fez às pessoas. Você tá toda de mau humor, né? Eu tô vendo. Ó, Jesus promete assim, ó, para as pessoas na carta de Filadélfia. Deixa a mamãe ler, filha. Ao vencedor, falo-ei coluna do santuário do meu Deus. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o meu nome. Você prestou atenção aqui, Bárbara? O que Jesus prometeu? Então presta atenção. Jesus está prometendo ao vencedor: falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus e o meu novo nome. É uma promessa difícil de entender, vou confessar. Mas eu entendo que ela significa que se o vencedor vai ser uma coluna no santuário de Deus e o santuário de Deus está no céu, eu entendo que essa promessa é para... significa também que nós estaremos com Jesus no céu, que o vencedor, ele vai estar com Jesus no céu. Bárbara, então hoje nós precisamos aprender com a mensagem da carta de Filadélfia que devemos contar para as pessoas que Jesus vai voltar, porque ele logo vai voltar. É isso que deve ser a nossa mensagem para as pessoas.
Agora nós iremos orar e pedir que Deus nos dê o seu Espírito Santo e nos ajude a contar para os nossos amigos que Jesus vai voltar. Por favor, senta aqui do lado da mamãe para a gente orar com o Benjamin. Vem aqui, fecha seus olhinhos. Querido Deus, nosso Pai Celestial, nós te pedimos que nos dê sempre o seu Espírito Santo e nos ajude a aprender a sua palavra para contar para as pessoas que Jesus logo vai voltar. Nos dê fé na promessa da volta de Jesus. Nos transforma pelo seu poder. Em nome de Jesus. Amém. Bom